Toda honra e toda glória seja dada ao nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aqui quem vos fala, seu irmão em Cristo, presbítero Daniel Silva. Nós estamos aqui com o objetivo de cumprimentar primeiramente nossos irmãos inscritos no canal Minha Bíblia, Minha Vida. Nós escolhemos esse título porque nós consideramos que a palavra de Deus é vital para nós, para a nossa caminhada, para a nossa orientação, nossa vida com Cristo, nossa vida em família, na igreja, enfim. Nós estamos iniciando uma nova etapa aí do discipulado 1 para novos convertidos. Não implica que somente novos convertidos devam ter acesso a esse material. Esse material ele pode servir de uma reciclagem, de rememorar algo, relembrar algo que no passado distante já foi estudado, mas precisa ser relembrado. Nós estamos iniciando o discipulado de número 1, que a pedido de alguns irmãos que estão impossibilitados de estar com a gente presencialmente, lembrando que esse mesmo discipulado está sendo aplicado presencialmente na ADEMB, ou seja, Assembleia de Deus Ministério de Boa Esperança, aqui na cidade de Boa Esperança. Está sendo ministrado a todas as quartas-feiras, das 19h30 às 20h30. Mas vamos lá, vamos fazer uma apresentação panorâmica aqui do discipulado que nós iniciamos, primeiramente apresentar as lições, que são 13 lições. A primeira, lição 1, conhecendo a Bíblia. Lição 2, conhecendo Deus. Lição 3, conhecendo a salvação. Lição 4, conhecendo a igreja. Lição 5, conhecendo o valor da oração. Lição 6, o discípulo e a fé. Lição 7, o discípulo e a obediência. Lição 8, o discípulo e o dízimo. Lição de número 9, o discípulo e o Espírito Santo. Lição de número 10, o discípulo vivendo cheio do Espírito. Lição 11, o discípulo e os dons do Espírito Santo. Lição 12, o discípulo e o fruto do Espírito Santo. Lição 13, o discípulo e o evangelismo. Só abrindo uma rápida fala aqui, se você se identifica com aquilo que é apresentado nesse canal, a gente já vai te pedir para você se inscrever, apertar notificações, deixar um comentário, alguma crítica, pergunta, observações, seja muito bem-vindo, tá bom? E vamos prosseguir aqui. Hoje nós vamos tratar da lição de número 1, que além da leitura, nós vamos fazer a explanação em alguns pontos aqui no decorrer da leitura, tudo bem? Vamos lá, lição de número 1, conhecendo a Bíblia. O texto bíblico ou o texto base dessa lição está lá no Salmo 119, verso de número 105. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós temos como objetivo reconhecer que a Bíblia é a palavra de Deus e é através dela que o Senhor se dá a conhecer aos homens. Nós temos como objetivo manusear a Bíblia, encontrar com facilidade e rapidez os livros, capítulos e versículos indicados. Também identificar e distinguir os livros do Antigo e do Novo Testamento e memorizar textos e referências bíblicas. Nós já vamos entrar no comentário. Introdução. Você já deve ter em suas mãos a Bíblia Sagrada. Não é um livro qualquer, pois é o livro dos livros. É diferente, porque só nele você encontra tudo o que Deus fez para dar a salvação e a vida eterna às pessoas. Através dele, você sabe qual é a vontade de Jesus para a sua vida, agora que tomou a decisão de não somente tê-lo como Salvador, mas também como o seu Senhor. Por isso a Bíblia é chamada a Palavra de Deus. Alguns pontos, palavras incisivas aqui. A Bíblia é onde Deus revela a salvação para o homem. É onde está contida nela o plano de salvação para a humanidade.
né? Então, esse discipulado, bem claro, ele é aplicado para a pessoa que se decidiu por Jesus, ou também a pessoa que tem curiosidade de conhecer um pouco mais sobre o conhecimento bíblico teológico, né? Então, mas em primeiro plano, esse discipulado é aplicado para pessoas que se decidiram por Jesus, não somente pela salvação, mas também pelo senhorio de Cristo sobre a sua vida, ou seja, não só o privilégio da salvação, do livramento do inferno, da morte e outros livramentos que são, vamos dizer assim, somos beneficiados também, mas também o senhorio de Cristo sobre nós, o que é o Senhor. O Senhor é aquele que manda, que governa, que faz. Então, por certo, você é uma dessas pessoas que se decidiu por Jesus Cristo. Por isso, nós damos ênfase que a Bíblia é chamada a palavra de Deus. O número 1 vai dizer assim: a Bíblia em suas mãos. Esse é o tópico de número 1. Dê uma olhada rápida neste livro que está em suas mãos. Provavelmente veio à sua mente a pergunta: o que é a Bíblia? Para você descobrir a resposta, primeiro tem que entender que este vocábulo quer dizer livros, isto é, vários livros juntos em um só. Há uma página em sua Bíblia, logo nas primeiras folhas, onde estão escritos os nomes dos livros que a formam. Procure e dê uma lida neles. Não se preocupe se alguns deles forem estranhos, difíceis para se ler pela primeira vez. Bem cedo em sua vida cristã, você concluirá que não pode ser crente sem a palavra de Deus. Por isso, os autênticos cristãos, bem claro, os autênticos cristãos carregam, leem e estudam a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, porque através dela o Senhor se dá a conhecer aos homens, e isso se chama revelação divina. Deus fala conosco através da Bíblia. Lendo-a, você começa a conhecer o Senhor, entendê-lo e a obedecer às orientações dele para a sua vida particular e participação na igreja da qual você faz parte. A revelação de Deus, a qual se encontra na Bíblia, foi escrita por cerca de 40 pessoas em 2 idiomas, o hebraico e o grego, bem diferente do português. Isso aconteceu há muitos anos. Uns eram profetas, outros reis, sacerdotes, pescadores, criadores de gado e até cobrador de impostos. Deus escolheu essas pessoas e as usou, apesar das suas imperfeições e seus diferentes conhecimentos da vida humana. Este é o lado maravilhoso da Bíblia. Apesar dos livros serem escritos por pessoas diferentes, em épocas bem distantes e depois unidos num só livro, a Bíblia é completa e perfeita em unidade e harmonia. Deus inspirou essas pessoas para escrever a Bíblia, capacitando-as a receber e transmitir um ensino sem mistura ou erro. A inspiração divina é também a garantia de que as pessoas escolhidas escreveram apenas o que Deus queria, sem os sinais de fraqueza e dos erros próprios da natureza humana. Lê a seguir o que diz Paulo, um dos escritores da Bíblia. Ele falou: toda escritura é divinamente inspirada. E essa palavra vai estar lá em 2 Timóteo 3,16, a parte A. Fazendo aqui um rápido comentário, né? Você agora tem acesso à Bíblia, né? A Bíblia física, bem abrindo parênteses, bem que no tempo que nós estamos vendo, muitos optam por a Bíblia no celular, no formato digital, mas é muito importante você ter a Bíblia física, né? A Bíblia no celular pode ser para uma situação que você não possa ler, carregar, ter contato, né? Mas é bom que você tenha em suas mãos a Bíblia impressa, né? Isso é. E daí vem a pergunta: o que é a Bíblia, né? A primeira explicação que nós temos do vocábulo é que a Bíblia é um conjunto de livros. Ela não é apenas um livro, né? A Bíblia, no seu original, ela vem do biblos, né, no grego, que é uma coletânea de livros, uma coletânea de livros, né? E aqui, já na primeira página, eu vou fazer como exercício com você, eu vou estar lendo, a gente vai tomar alguns minutos, mas é importante, lembrando bem que
quando a gente começa a caminhar na fé, lembrando bem que, a princípio, a gente é muito ajudado e essa ajuda nunca vai faltar, né, de pessoas mais experientes que você. Mas é bom que você comece também a procurar um crescimento espiritual. Exemplo, hoje eu estou lendo para você, mas daqui um pouco de tempo eu creio que você vai estar absorvendo, dominando esse conhecimento e eu creio também que vai estar transmitindo-os a outras pessoas, tá certo? Então vamos lá. Nós vamos ler aqui o índice do Antigo Testamento, o livro Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Nós falamos aí os livros do Antigo Testamento. Agora segue, na sequência de leitura, os livros correspondentes ao Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 de João, 2 de João, 3 de João, Judas e Apocalipse. Né? Como eu disse, eu contribuo para o seu exercício, mas você tem que ir lá e ler cada uma dessas informações já na introdução da sua Bíblia, tá? E um ponto que é comentado aqui, bem cedo sua vida cristã, você vai concluir que não se pode ser crente sem a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia é o livro, o manual de regra e de fé daquele que professa o cristianismo bíblico. Né? Por quê? Porque é através dela que são elucidadas as questões da vida. Nós lemos até no verso base de introdução: lâmpada para os pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, não existe cristianismo dissociado, ou seja, desvinculado da Bíblia Sagrada. Né? Se por acaso alguém quiser te trazer algo, ou existe alguma instituição que fala em nome de Cristo, mas não usa a Bíblia, desconfie, porque o cristianismo verdadeiro está ligado à Bíblia. E é nela que nós temos a revelação de quem Deus é. Né? Nós costumamos fazer uma pequena analogia. Né? Hoje é muito comum, pela evolução do meio de comunicação, se usa redes sociais. Então, hoje você consegue, em questão de segundos, conversar com uma pessoa que está do outro lado do mundo. Mas, antigamente, conversava-se por cartas, né? E isso demorava dias. E o cerne do que eu quero transmitir é o seguinte: quanto mais se você troca conversação com alguém, mais você conhece essa pessoa. Quanto mais você mantém um diálogo, mais você passa a conhecer. Então, a Bíblia é a carta de Deus aos homens. É através dela que você vai saber que Deus é poderoso, que Deus é amor, que Deus é juízo, que Deus enviou o Filho dele. É através da leitura e da familiarização com os textos, com as histórias, com a inspiração que estão contidas dentro da Bíblia Sagrada, é que você vai conhecer a Deus. Deus nos conhece, mas nós precisamos, dia após dia, ler a sua palavra para conhecê-lo cada vez mais. A própria Bíblia convida-nos a tal, né? Um exemplo disso está no livro do profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Jesus fez crítica aos líderes daquela época, dizendo: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, e cuidai ter nelas a vida eterna. E ainda o complemento 17:3 lá de João vai dizer assim, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti só como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então é
indispensável a questão do conhecimento da Bíblia Sagrada, esse livro poderoso. Amém? Então, prosseguindo aqui a leitura, foi escrita por mais de 40 pessoas de lugares diferentes, para nós termos uma ideia desse mistério da Bíblia, do poder que ela traz, o tempo que ela atravessou. Ela foi formada em aproximadamente um ciclo de 1.500 a 1.600 anos. Homens de diferentes tempos e lugares e profissões. Vou reler aqui quem foram esses homens que escreveram a Bíblia Sagrada. Uns eram profetas, alguns com um nível de conhecimento mais amplo, outros menor, mas isso não os media pela questão externa de conhecimento. Outros eram reis, sacerdotes, pescadores, criadores de gado e até cobradores de impostos. Então, Deus usava homens imperfeitos, mas com a perfeição da sua inspiração e do seu espírito. E outra coisa, se não fosse perfeita a revelação da Bíblia, como que um livro que demorou 1.500 anos para ser formado, toda a sua revelação ser dada aos homens, vamos dizer assim, homens terem acesso, e hoje temos ela completa, como que uma profecia, exemplo, lá em Gênesis 3,15, ela viria a se cumprir literalmente no livro de Mateus, sendo que há uma distância de tempo, de pessoa, então nós podemos com certeza atribuir isso a um ato divino, a inspiração do Todo-Poderoso sobre homens simples, como a gente disse, de diferentes, mas eu costumo dizer que a Bíblia do Antigo ao Novo Testamento é uma engrenagem perfeita que se completa em harmonia e não se contradiz. Se houver algum erro, são nos homens, na sua maneira de interpretar, mas ela é a inerrante palavra de Deus. Sim, Paulo falou que toda escritura é divinamente inspirada, e tem mais, ela é proveitosa para redarguir, redigir, instruir em justiça, para trazer um aprimoramento para aquele que deseja seguir a Cristo, creio, assim como você tem tomado essa decisão. Nós já vamos para o tópico de número 2, que diz: como usar a Bíblia na igreja. A primeira parte da Bíblia, a qual começa com o livro de Gênesis e termina com o de Malaquias, chama-se Antigo Testamento, ou simplesmente AT, a abreviatura da letra A e T, são ao todo 39 livros. Depois de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento inicia o Novo Testamento, conhecido pelas letras iniciais NT, e tem 27 livros. Você aprendeu que as duas divisões da Bíblia são o Antigo e o Novo Testamento. Juntos somam 66 livros. Um detalhe interessante, no entanto, é saber que os 66 livros não estão arrumados pela ordem de data em que foram escritos, ou seja, não estão em ordem cronológica. Por quê? Porque a preocupação de Deus não foi contar uma história, mas sim revelar o seu plano para salvar todos os homens. Para que o crente encontre facilmente um texto, cada livro da Bíblia é dividido em capítulos e versículos. O número do tamanho grande, você pode abrir a sua Bíblia aí, o número grande, ele vai corresponder do lado esquerdo, vai corresponder a capítulos, e o número menorzinho, ele vai indicar o versículo. Então isso é importante, essa familiarização com a Bíblia Sagrada. Nós vamos dar como exercício para você, encontre sua Bíblia, João 3, capítulo 16. O número 3 é o capítulo e o número 16 é o versículo. Antes do início de cada capítulo, de alguns grupos de versículos, você encontra o título do assunto, que nós chamamos de epígrafe do texto. Você vai ler ali, por exemplo, Jesus anda sobre o mar, Jesus anda sobre as águas, o rico e o Lázaro. Então esse texto, geralmente em negrito, nós chamamos de epígrafe, e vai trazer uma apresentação do assunto.
É bom você saber que os escritores da Bíblia não escreveram seus livros separando os assuntos por títulos, capítulos, versículos e nem usava pontuação como ponto e vírgula e o ponto final. Todos esses recursos foram adotados muitos anos depois para facilitar a leitura e o estudo da Bíblia, né? Então, entendendo que a Bíblia não tinha divisões, né? Como capítulo, versículo, epígrafes. Isso foi implantado, colocado. E isso trouxe uma facilidade de pesquisa, de procura, de localização de determinado assunto, de determinado livro, de determinado capítulo, né? É a mesma coisa de você procurar um endereço. Se você tem um número, se você tem o nome da rua, se você tem uma referência, isso facilita muito mais. Então, eu creio que Deus inspirou pessoas também para que fizesse isso, para um conforto melhor na busca e na leitura da Bíblia Sagrada. As Bíblias que estão nas mãos dos crentes para leitura e estudo são escritas em diversas versões. As versões são resultantes de atualizações de uma tradução, tá? A tradução significa passar tudo o que foi escrito em um idioma para outro. No caso da Bíblia, passou-se tudo o que estava escrito em hebraico e grego para o português. A tradução principal utilizada no Brasil é a de João Ferreira de Almeida. Dessa tradução existem as versões que apresentam diferenças, não na mensagem, mas nas palavras. Veja um exemplo. Numa versão você lê em 1 Coríntios capítulo 13, caridade, e em outra, publicada mais recentemente, amor. A questão é de que, com o passar do tempo, o vocábulo caridade tomou outro sentido e não é tão forte como o termo amor. Por causa das diferentes versões, você escuta as pessoas lerem o mesmo versículo de maneira diferente quando fazem isso juntas em voz alta na igreja. Será interessante você logo usar uma versão escrita no português mais recente. Você deve levar consigo a Bíblia para os cultos e sempre que alguém for fazer uma leitura de um ou mais versículos, procure-os e acompanhe silenciosamente quem está lendo. Logo você aprenderá a encontrar com facilidade e rapidez os livros, capítulos, versículos anunciados nos cultos, né? Você é capaz de encontrar em sua Bíblia 1 Reis, capítulo 9, do verso 5 ao verso 14? Pare um pouco a leitura dessa lição e leia este texto, né? Se você vai estar pelo YouTube, você vai estar acompanhando, você pode pausar o vídeo nesse instante, fazer essa busca, né, esse exercício e depois retomar a sua audição, tá? Então aqui, fazendo um breve comentário, a Bíblia que está em nossas mãos, né, ela tem versões. Mas antes de falar das versões, vamos falar das traduções. Exemplo, o que é tradução? Né? Era muito comum, né? É comum um professor de inglês, por exemplo, ele vai te dar um texto em inglês e pedir para você traduzir para o português, né? Para o português. Então, as traduções, elas são feitas a partir da língua original. No caso da Bíblia, as traduções foram traduzidas do hebraico, do grego, para o português. E a pessoa responsável por isso, o nome dela é João Ferreira de Almeida. Agora, as versões são atualizações que, no decorrer do tempo, são feitas, né, para acompanhar a modernização, vamos dizer assim, das palavras, a sofisticação, né? Mas é muito importante que, no decorrer do tempo também, você se familiarize com, vamos dizer assim, a linguagem original escrita da Bíblia, tá? Não é difícil o que eu estou falando, por quê? Porque hoje nós temos recursos, nós temos dicionários no hebraico, dicionário em grego, nós chamamos isso, futuramente você vai entender melhor o termo, exegese, né? Ou seja, a raiz daquela palavra no seu original, tá? Então existem diversas versões que facilitam a leitura. A recomendação é que você tenha uma versão mais atualizada, né, para melhor acompanhar
para melhor entendimento. Na verdade, eu te aconselho a ter mais de uma versão, né? Porque se você já tem uma vocação para pregar, por exemplo, você vai querer estudar em mais de uma versão, né? E entendendo essa questão, a tradução é feita a partir do texto original e as versões são aprimoramentos que são feitos sem perder a essência do original, tá certo? Então nós vamos continuar na nossa leitura. Faça o exercício de busca e assim nós vamos partir agora para o tópico de número 3. Como usar a Bíblia no dia a dia? Você não deve usar a Bíblia só quando vai aos cultos promovidos por sua igreja. Se limitar o uso dela somente a estes momentos, o seu crescimento espiritual acontecerá lentamente. O desejo de Deus é que você seja um adulto espiritual e não uma criança. Leia 1 Coríntios, capítulo 13, verso de número 11 e 14, 20 e Efésios 4, 15. Eu vou estar lendo para você aqui na minha Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11. Olha o desejo de Deus. 13, verso 11. Quando eu era menino, falava como menino. Ou seja, a Bíblia nos faz amadurecer espiritualmente, intelectualmente, porque você vai aprender novas palavras, novos vocábulos, novas histórias. Isso vai enriquecer o teu conhecimento, né? Então, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de meninos. Então, a vida espiritual ela é crescente. A gente é chamado, entre aspas, criança na fé, infanto na fé, mas com o tempo da leitura, da oração, da intimidade com o Espírito, com o envolvimento com a sua igreja, com as provações também, que nós somos provados, nós vamos passando por um amadurecimento, né? Por um amadurecimento. Então não leia a Bíblia só quando for no culto. Tem o seu tempo, né? Vamos agora falar de leitura. Número 1, a leitura. É claro que você também deseja crescer espiritualmente através da Bíblia. Para que isso aconteça, o primeiro passo é ser dado e ler a Bíblia. Lembrei de um verso aqui que está no livro de Timóteo. Paulo escreveu da seguinte forma para Timóteo: persiste em ler, né? Então, um conselho de Deus para um jovem pastor: persiste em ler, leia. Conscientize-se de que precisa ler a Bíblia todo dia. Você tem que comer algum alimento para não morrer de fome. Assim também precisa se alimentar da palavra de Deus. Ninguém permanecerá vivo espiritualmente se não se alimentar lendo a Bíblia Sagrada, né? Veja lá em Jeremias 15:16 e Mateus 4:4. Então, o autor aqui, ele faz uma analogia da seguinte forma: se você ficar sem comer, né, você vai ou sem beber água, você vai entrar em inanição, né? Você vai perder componentes de nutrientes, carboidratos do seu corpo, e você, se não comer, vai morrer de fome. Então, a analogia que é feita aqui é justamente essa. A palavra de Deus é alimento para o nosso espírito e para a nossa alma. Precisamos nos alimentar dela diariamente, todos os dias, tá? Jeremias disse assim no 15:16, eu gosto muito desse verso, falou assim, achando-se as suas palavras, logo as comi, e elas foram para mim gozo e contentamento do meu coração, porque pelo seu nome se tem me chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Então, Jeremias faz analogia da palavra com o alimento. E Mateus 4:4 diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra de Deus é capaz de suprir, é capaz de alimentar a alma, o espírito, é capaz de nos guiar a ver a primeira realização que precisamos, que vem da sua palavra. Manuseie a Bíblia todos os dias, não basta lê-la uma vez ou outra, ou só aqueles textos soltos mais conhecidos, né? É muito comum a pessoa
ler aí, ó, Salmo 23, Salmo 91, João 3,16, Coríntios 3, não que isso seja proibido, não é, mas não podemos ficar retidos somente a estes salmos, né? Mas a Bíblia é repleta de outras referências poderosas, maravilhosas, que além de tocar o seu interior, vai renovar o seu conhecimento, a tua familiaridade com o texto bíblico, né? E é muito importante dizer que não basta ler o Salmo 23, eu preciso conviver com o Deus do Salmo 23. Não basta ler o Salmo 91 como se ele fosse um amuleto de proteção, não. Eu tenho que crer no Deus que inspirou o poeta a escrever o Salmo 91 para minha proteção. Então é o Deus do Salmo que traz a proteção, tá? Então amplie, diversifique a sua leitura todos os dias. A Bíblia não se resume neles, né? Como a gente disse. Se você não examinar diariamente, só vai saber os textos mais falados. Entre os crentes jamais provará alimentos mais saborosos, né? Ou seja, ler a palavra, você sempre será surpreendido de uma maneira maravilhosa e poderosa. Além de ler diariamente, você deve tomar a decisão de estudar a Bíblia toda. Já falamos que é na Bíblia onde Deus se revela ao homem. Então, quanto mais Bíblia, mais revelação de Deus. Concorda comigo? Mas a revelação não está completa em um livro só. Você conhece um pouco em Gênesis, em outra passagem, e assim vai até o último livro da Bíblia, o Apocalipse, que significa revelação. Então, a revelação de Deus ao homem, ela está contida em toda a Bíblia Sagrada. Eu vou dar um exemplo para você entender bem e melhor o livro de Hebreus, que está no Novo Testamento, e para você entender bem o livro do Levítico, que está lá no Antigo Testamento. Se você lê um e o outro, eles se complementam. Se você lê um isolado, você vai ter parte de uma compreensão, mas quando você funde a leitura dos dois, Levítico e Hebreus, você vai passar a ter uma compreensão. Por quê? Porque o cumprimento de parte daquilo que está escrito no livro de Levítico, ele se cumpre exatamente no livro de Hebreus. Há pessoas que pensam assim, eu não devo ler o Antigo Testamento. Deve sim, porque como nós dissemos aqui, a revelação de Deus está em toda a Bíblia Sagrada, tá? Passando aí para o número 2, do tópico 3 que nós estamos, a memorização de versículos. O segundo passo que você deve dar para crescer espiritualmente é memorizar os textos bíblicos. Quando você memoriza os textos da Bíblia, está guardando, escondendo e fazendo habitar em si a palavra de Deus. Abrindo parênteses aqui para citar um verso que está no Salmo 119, verso 11, que vai dizer assim: a tua palavra escondi dentro do meu coração para não pecar contra ti. Então isso é esconder, é memorizar, é guardar, é ter a palavra na consciência, é deixar a sua consciência ser formada pela palavra de Deus. E assim você vai ouvir a voz de Deus através da sua própria palavra. O que está escrito na Bíblia definitivamente não vai ficar só registrado em um livro. A leitura apenas lhe dá condições de lembrar 15% do que leu depois de 24 horas, mas a memorização lhe permite lembrar 100%. Então procure memorizar a Bíblia Sagrada. Leia, medite, reflita, mas também procure memorizar. Número 3 é o estudo, né? Outro passo que você deve dar para crescer espiritualmente é estudar a palavra de Deus. Estudar é mais do que ler cuidadosamente. Ler é mais rápido do que estudar. É só a leitura, né? Mas estudar ajuda a pensar e a lembrar. Porque quando você está estudando, você está levantando questões, você está procurando entender. Existe ali o Espírito Santo te ajudando, né? E é muito importante lembrar que nas Assembleias de Deus existe um departamento especial para estudo da Palavra de Deus, né? Nós chamamos de Escola Bíblica Dominical. Então, a Escola Bíblica Dominical é um curso teológico para a vida, ele é completo. Então, você deve frequentar, se você quer crescer, deve frequentar uma escola bíblica dominical, porque lá os assuntos eles são sistematicamente estudados,
né? Eu vou dar um exemplo do tempo atual que nós estamos atravessando. Nós estamos estudando sobre pentecostalismo, sobre o Espírito Santo, o relacionamento, os dons espirituais, e nós temos crescido muito com isso, tá? Então vamos dizer assim, é uma grande oportunidade de estudar em grupo, tá? Além de estudar em grupo, com certeza, como a gente disse, você precisa estudar individualmente, crescer individualmente, para se fortalecer em conjunto também, tá certo? Vamos lá? Deve acompanhar você nos estudos da Bíblia os seguintes materiais, para estudar a Bíblia, que é indispensável, que é a primeira, né? Livro nenhum substitui a Bíblia, livro nenhum, né? Comentários, etc. Ele não substitui a Bíblia. Eu vou pegar emprestado aqui a citação de um amigo meu, recorra aos ribeirinhos, mas nunca se esqueça da fonte. A Bíblia é de onde emana tudo, de onde vem toda a inspiração, toda a razão, toda a essência de orientação para a vida cristã. Então é a Bíblia. Se possível, use várias versões, né, existentes de português para consulta comparativa. Comparar um texto com outro, uma palavra com outra, e isso te ajuda a assimilar melhor o conhecimento. Letra B, uma concordância bíblica ajuda a localizar as palavras, assuntos e suas referências bíblicas livro por livro da Bíblia. Né? Exemplo, você vai procurar ali a palavra amor, então você vai numa concordância, geralmente existe uma concordância separada, algumas Bíblias têm no final dela, né? A palavra amor, você vai lá, amor, Coríntios 13, vai estar lá, né? João 20, vai estar lá, a palavra amor. E se você está estudando de forma temática, ou não que seja necessariamente temática, você vai localizar com mais facilidade aquela palavra para estudá-la, né? Chave bíblica. O que a chave bíblica é? Ela traz o esboço dos livros da Bíblia e também introdução, autores, histórias e datas, né? A exemplo da Bíblia Pentecostal. Todo início de livro vai ter ali um abreviado fazendo um resumo, né, daquele livro, quem é o autor, quais os versos chaves, quais as pessoas chaves da história, né, datas. Isso é muito importante, isso vai te dar uma amplitude de compreensão acerca da Bíblia. Então a chave bíblica é importante, um dicionário bíblico para a explicação de palavras e assuntos bíblicos. É importante o dicionário bíblico? Sim. Por quê? Porque algumas palavras na Bíblia elas são complexas e nós não estamos tão acostumados ou familiarizados com elas. Além do dicionário bíblico, é bom ter também ao teu lado um dicionário de português para saber o significado das palavras pouco conhecidas por você, né? Porque nem todas as palavras nós dominamos, então, tendo do lado esse material, vai facilitar a sua compreensão. Manual de temas bíblicos, que traz assuntos para estudos mais aprofundados, né? Escatologia, final dos tempos, né? Dízimo, etc., né? Assuntos mais aprofundados. Um caderno, é bom que você tenha um caderno para anotar algo importante, alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma observação, um aprendizado, né? E isso é importante. Para anotações das observações, das correlações dos assuntos, né? Esse assunto ele se identifica com o assunto lá do Antigo Testamento. Exemplo, interpretação e aplicação do seu estudo. A aplicação é a parte prática, né? Depois que você fez a observação, fez as correlações do assunto, a interpretação, a aplicação é a parte de vivência daquilo que você absorveu e aprendeu. Número 4 do tópico 3, né, diz assim, o momento de meditação. O último passo que lhe ajudará a crescer espiritualmente é ter um momento de meditação da palavra de Deus. Leia Salmos 1, eu ia falar capítulos, mas não é capítulo. Salmos são cânticos, então você lê Salmos 1, do verso 1 ao verso 3 e medite. Olha o que está escrito lá. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medite dia e de noite.
pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É preciso que você se dedique à meditação diariamente. Sempre pense na palavra de Deus. Selecione um momento específico, escolha um lugar especial a sós com Deus. É bom que tenha um plano de estudo que se constitua em passos bem simples, né? Eu vou dar um exemplo atual, né? Exemplo, quem estuda à distância. Quem estuda à distância, ele precisa ter uma disciplina, ele precisa ter um espaço, ele precisa ter um horário, ele precisa ter uma dedicação, ele precisa ter uma concentração, ele precisa pensar naquilo, elaborar um plano diretor daquilo que ele vai fazer, né? Então, e mais importante é o estudo da palavra de Deus, né? Porque é ela que agora governa, é lâmpada e luz para os nossos pés, tá? Vamos fechar agora com o discipulado, né? Número 1. Abra sua Bíblia na página do índice dos livros da Bíblia e leia o nome de cada um deles em voz alta, pelo menos 2 vezes para começar a memorizar, né? A gente leu lá para você, mas agora é a sua vez, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e assim por diante. Leia para jogar na mente, leia ouvindo a sua voz. É importante, você fala ouvindo a sua voz, e isso te dá uma probabilidade maior de fixação. Pegue uma folha de papel e tente escrever os nomes de cada livro sem consultar a lista mencionada anteriormente. Faça isso quantas vezes achar necessário. É mecanismo, é método, né? Faça a tua parte, que o Espírito de Deus vai ajudar você a fazer o restante. Faça a sua parte, dê o primeiro passo, se esforce, se empenha, sem dúvida nenhuma, ele vai te auxiliar. Mencione um por um de memória em voz alta. Isso é aparentemente difícil, mas lhe será muito útil para o desenvolvimento do seu crescimento bíblico e o relacionamento com os crentes da sua igreja, os quais já usam a Bíblia há mais tempo que você. 4. Diariamente estude um pouco a Bíblia, a quantidade de texto e tempo gasto com a leitura e quantas vezes vai lê-la toda depende exclusivamente de você. 5. O ideal é que você leia a Bíblia toda, pelo menos uma vez por ano. Se ainda não fez, comece pelo Novo Testamento, tá? Isso aqui é importante. Então, estude diariamente a Bíblia. Você que vai determinar o tempo, a capacidade, e isso vai sendo uma identificação muito pessoal. Mas o esforço tem que ser de todos. O tempo gasto pode ser muito pessoal, mas o incentivo que nós damos aqui do esforço em um relacionamento com a palavra de Deus, ele é unânime para todos, tá? O ideal, né, sempre é divulgado na nossa igreja, no início do ano, um plano de leitura anual. Existe um plano de leitura anual que divide as leituras de tal forma que você consiga em um ano ler toda a Bíblia. Não fique preocupado com dizeres supersticiosos. Eu vou ler a Bíblia, eu vou ficar louco. Não, não existe isso. Você vai ler a Bíblia, você vai ficar sábio, né? Porque a Bíblia diz no livro de Timóteo, tu que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, as quais te farão sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Tá certo? Então nós vamos fechando por aqui essa nossa primeira aula do Discipulado 1, né? Nós ficamos aí de passar para os irmãos e estamos aqui finalizando. Então, para nosso fechamento, nós reconhecemos que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Pode surgir muitas especulações, mas foram escritas por homens. Sim, verdade, por homens inspirados por alguém que não erra. Quem não erra? O Espírito de Deus não erra, né? Eles tinham as suas culturas, eles tinham seu modo de pensar, de agir, mas o Espírito de Deus é que veio sobre eles e a tinta, a pena, né, usou a vida deles para escrever
coisas poderosas que não tem como o homem negar, né? Então são pessoas que descreem, há quem descrê na palavra de Deus e usa isso como jargão. Foram escritos por homens, verdade, mas homens inspirados pelo Espírito Santo que não erra. E outra coisa, não há como contestar a Bíblia, sabe por quê? Porque nesse instante ela está se cumprindo. Exemplo disso, essa pandemia que nós estamos vivendo aí, está lá na Bíblia, Mateus capítulo 24, dentre outros acontecimentos. Então a Bíblia é real e se cumpre no tempo que se chama hoje, né? Nós traçamos como meta aí, aprenda a manusear a Bíblia, encontrar os livros, distinguir Antigo e Novo Testamento. Você vai ver que do Gênesis a Malaquias, Antigo Testamento, e ali vai ter uma folha branca, né? Que foi no período interbíblico, e depois começa de Mateus a Apocalipse. E também nossa meta é memorizar os textos e as referências bíblicas, tá bom? Fica com Deus, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua igreja, o lugar onde você estiver plantado, que seja próspero o seu dia. Nós finalizamos aqui e agradecemos muito por você ter estado conosco até esse instante. Fica na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.